estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você vai responder comigo, vai repetir comigo, melhor dizendo, a última palavra, homem de pequena fé. E aí você vai repetir comigo esta última palavra: por que duvidaste? Amém? Aleluia. Pode deixar bem baixinho, irmão Gilman. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Por que duvidaste? O ensaio foi bom. Agora vamos todo mundo, arrebenta aí, irmão. 1, 2, 3. Por que duvidaste? Pode tomar o teu assento em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, preste muita atenção, porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, e com certeza você vai sair desta vigília cheio do Espírito Santo, renovado por Deus, e coisas grandes começarão a acontecer na sua vida a partir desta vigília que marca o final deste ano de 2013 e também o início de um novo ano na sua vida, um ano que vai ser de conquistas e de grandes vitórias, um ano que vai ser de avivamento, vai ser um ano de mover de Deus em favor da sua vida e da sua família. A igreja do Senhor provará de um tão forte poder de Deus, de uma tão grande manifestação de Deus neste lugar, que pessoas que passarem do outro lado da rua sentirão o poder de Deus que está sobre essa igreja. A quarteirões daqui, pessoas receberão a unção de Deus, e vai haver pessoas que vão ouvir falar em outros países do que Deus fará nessa igreja. Não é coisa de homem, não é coisa de pregador, não é ânimo, não é engodo humano. Isso aqui é profético, é de Deus, e é para quem quer e para quem recebe. Eu profetizo que o que Deus fará na tua vida vai ser para marcar a tua história. Deus não quer um povo incrédulo, Deus não quer um povo decadente, Deus não quer uma igreja que duvida, mas Deus quer alguém que levante as mãos e receba dando glórias a Deus esta palavra profética. O que Deus fará na tua vida é até para Satanás, irmão, ficar de boca aberta. Levanta a mão para cima e recebe nessa noite, porque é de Deus e é para saber. Queridos, mas eu gostaria neste momento de entrar na mensagem que Deus me deu para esta noite. O texto que nós lemos, ele fala sobre Jesus andando sobre as águas. Nós sabemos que Jesus, ele fez muitos milagres, mas um dos milagres mais comentados, um dos milagres que é mais proferidos na Santa Escritura, é o momento em que Jesus, ele desafia a lei da física e ele anda por cima das águas. Nós sabemos que os discípulos estavam açoitados pelas ondas, açoitados pelo vento, no meio do mar da Galileia. E diz a história da Bíblia que Jesus, ele agora vem ao encontro dos seus discípulos, caminhando por cima daquilo que para eles era o problema naquele exato momento. O problema dos discípulos não era dinheiro, o problema dos discípulos não era o sono, o problema dos discípulos não era fome, o problema dos discípulos naquele exato momento era o vento e o mar. E diz a história que Jesus agora vem ao encontro dos discípulos, caminhando no meio do vento e por cima daquelas águas. Agora preste atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Diz a história que quando Jesus aparece, os discípulos ficam com medo, ficam atemorizados. E eu pergunto, quem não ficaria com medo vendo um homem caminhar por cima das águas? Até mesmo nós pensaríamos que era um fantasma, até mesmo nós pensaríamos que era um vulto, que era um demônio, qualquer coisa, menos um homem caminhando por cima das águas. Foi uma admiração. Os homens que estavam dentro daquele barco se admiraram com aquela cena, começaram a gritar um para os outros, a ponto de Jesus exclamar dizendo: não temais, porque sou eu, é eu mesmo, o teu mestre, o teu Senhor. Diz a Bíblia que um dos discípulos, por que não dizer o mais proeminente, aquele que estaria para ser o sucessor da igreja de Cristo logo após Jesus ser levado ao céu, aquele a quem Jesus certo momento disse: entrego nas tuas mãos a chave dos céus e da terra. Este mesmo, o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Pedro, quando ouve dizer que era Jesus
contigo, andando por cima das águas. Isto foi um teste. Naquele exato momento, pastor José Walter, Pedro testou Jesus. Naquele exato momento, Pedro fez uma prova com o Senhor Jesus. E deixa-me abrir um parêntese para começar a falar o teu coração. Se tem coisas que tocam no coração de Deus, se tem coisas que mexem com o coração de Deus, se tem coisas que faz Deus se mover no seu trono, é quando um filho dele coloca à prova a sua própria palavra. É quando um filho dele coloca em teste a sua própria palavra. Há poucos momentos atrás, nós aqui ofertamos ao Senhor, e sempre que ofertamos, muitas vezes lemos Malaquias 13:10, aonde a Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E depois disso ele dá uma ordem, ele manda, ele ordena: fazei prova de mim. É ele mesmo que está dizendo: pode colocar em teste, pode colocar à prova a minha palavra. Se eu não vos abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos tais, que dela vos venha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto do campo, e a vossa vide do campo não será estéril. Se tem coisa que mexe com Deus, é quando você faz uma prova, é quando você coloca a palavra de Deus em teste. É Ele mesmo que está dando a ordem: faça a prova desta palavra, faça a prova desta promessa. Quando Pedro disse: se és tu, manda aí ter contigo, isso tocou no coração de Jesus, isso mexeu com Jesus, e Jesus disse: salta desse barco agora, e pode vir porque sou eu, e pode vir porque sou eu. Deixa eu falar contigo agora. Tem muita gente que veio nessa vigília, a última vigília do ano, e antes de entrar por esta porta, já vem com seu coração pesaroso, já vem pensando: não aconteceu o ano inteiro, não foi um milagre o ano inteiro, não foi vitória o ano inteiro. Será que nessa última vigília pode acontecer alguma coisa na minha vida? Eu vou lá para ver se acontece, eu vou lá para ver se dá certo, eu vou lá para ver se Deus fala comigo. Ei, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Crente duvidoso, é hoje que Deus vai arrebentar as trevas do meio e vai para a sua vida. Quem quer receber, diga glória a Deus. Quem já está acordado, diga aleluia. Então diga aleluia, porque eu acordei. Deixa eu dizer uma palavra de Deus muito forte para o teu coração nessa noite. Quando Jesus disse: venha, porque sou eu, a Bíblia diz que Pedro coloca os pés fora do barco, e quando ele segura o pé fora do barco, o pé dele prende em cima da água. Eu começo a imaginar Pedro admirado, dizendo: o negócio está firme mesmo, o negócio não afunda. Aí ele coloca o segundo pé fora da água, e quando ele coloca o segundo pé fora da água, ele disse: nossa, mas não é que eu estou andando por cima das águas também? A Bíblia diz que ele começou a caminhar em direção a Jesus, e as águas tinham que sustentar o peso de Pedro. A lei da física foi quebrada no meio, a lei do homem foi quebrada no meio, a lei do universo foi quebrada no meio, porque quando Jesus está no negócio, meu irmão, não tem lei da física, não tem medicina, não tem cientista, não tem estudioso, não tem ninguém. Quando Jesus está no negócio, até o inferno tem que estar. Levanta a mão para cima e dá glória. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: se prepara porque é forte. Fala para ele: se prepara porque é forte. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai ter com Jesus. Quantos vieram ter com Jesus? Diga amém. Quantos vieram receber? Diga glória a Deus. Olha de cantinho de olho para o teu irmão e vê se ele está com cara de quem vai receber. Vê. Olha de cantinho de olho. Se ele tiver com os olhos já meio esbugalhados, irmão, meio quieto, se ele tiver já pensando em chamar Jesus de Genésio, dá um cutucão nele e diz: acorda, crente.
diz que ele começa a caminhar por cima das águas, e as águas sustentam o seu peso. Jesus está faceiro do outro lado, dizendo: esse é o meu Pedro. Jesus está feliz, dizendo: esse é o meu discípulo. Esse é aquele que eu entreguei a chave do céu e da terra. Esse é Pedro, rapaz. Mas diz a Bíblia que o vento começou a soprar. Diga para o irmão: o vento soprou. Diga para o teu irmão: quantas vezes o vento sopra? As ondas vieram também. Diga comigo: as ondas vieram também. Quantas vezes as ondas batem? Aleluia. E Pedro, que estava olhando para Jesus, que já estava caminhando por cima das águas, começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas. Aleluia. Se bem que não tem como olhar para o vento, ele só podia olhar para as ondas. Mas ele começa a observar o vento, ele começa a observar as ondas. E a Bíblia diz que, sem perceber, Pedro começa a afundar. Aleluia. A água já estava na canela, a água já estava no joelho, e Pedro está caminhando e olhando para o vento. A água já estava já na cintura, e Pedro está em direção de Jesus e olhando para as ondas e para o vento. A água já estava no pescoço, e quando ele percebe, ele já estava afundando. Aí então ele grita, aí então ele clama: socorre-me, socorre-me, porque estou perecendo. Aleluia. E aqui entra a mensagem de Deus para a tua vida nessa madrugada. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: presta atenção, porque agora é forte. Aleluia. Jesus pega Pedro pela mão, puxa para cima das águas novamente e dá a seguinte palavra: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: segura, porque agora Deus vai falar. Pega para ele, vai, fala, diga: segura, porque agora é forte. Aleluia. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Deixa eu te dizer uma coisa: Pedro já estava andando por cima das águas, Pedro já estava pisando por cima das águas, Pedro já estava fazendo o mesmo que Jesus estava fazendo, mas as ondas, o vento, tiraram a fé de Pedro, tiraram a convicção de Pedro, impediram Pedro de acreditar, impediram Pedro de crer, impediram Pedro de continuar no sobrenatural de Deus. É muitas das vezes o que nos impede de permanecermos no sobrenatural, de recebermos o sobrenatural, de andarmos no sobrenatural, não é nada mais, nada menos do que esta pequena palavra chamada dúvida. A dúvida é a maior de todas as armadilhas do diabo para impedir a igreja de entrar no sobrenatural de Deus. Explique, pastor Elimar, vou lhe explicar. Quantas pessoas que entram dentro da casa do Senhor enfermas, doentes, estão com algum tipo de enfermidade no seu corpo físico, e quando chegam aqui dentro, o pastor José Walter, o pastor Alexandre Fael estão pregando a palavra, estão falando acerca do milagre, estão profetizando acerca do milagre, estão dizendo: Jesus pode curar, porque ele curou os paralíticos, ele curou os leprosos, ele curou os cegos, ele ressuscitou os mortos, e essa enfermidade que está aí não é nada para ele. Mas dentro do coração dessa pessoa vem um sentimento de dúvida, porque o médico uma vez disse: o teu problema não tem solução, a tua enfermidade não tem cura, você vai ter que tomar esse remédio para o resto da tua vida. E então você se encontra numa batalha: acreditar em um homem que está pregando com o microfone em cima do altar, ou acreditar em alguém que estudou 10 anos numa faculdade para poder dar aquele diagnóstico. Quantas são as vezes que você entra aqui e as portas estão fechadas? Quantas são as vezes que você chega aqui e o desemprego está lá na tua casa, e quando você vê alguém falando sobre oferta, dizendo que se você dá algo para Deus, Deus vai abrir uma
e você fica na dúvida, você fica numa guerra entre crer ou duvidar. Mas nessa noite, ainda antes de terminar essa vigília, Deus vai entrar lá dentro do teu coração, Deus vai entrar lá dentro da tua alma, Deus vai entrar lá, Deus vai entrar lá dentro do recôndito do teu coração e vai arrancar essa dúvida desgraçada que está corroendo teus ossos e a tua alma, e vai transportar uma fé sobrenatural, 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 sobrenatural. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, legal, xarabacalabacau. Eu já estou recebendo, já levanta a mão. Nunca mais você vai duvidar de toda essa vigília. Nunca mais você vai duvidar de toda essa vigília. Profetiza, nunca mais você vai duvidar depois dessa vigília. Nunca mais vai subir dúvida no teu coração depois dessa vigília. Sabe, a igreja da mão para cima e diga agora. De todas as parábolas de Jesus, a que mais me chama a atenção é uma pequena parábola chamada parábola da semente de mostarda, ou parábola da semente da mostardeira, como você quiser chamar. Uma das passagens mais lindas da Bíblia, pouco entendida. Jesus disse assim: o reino dos céus é comparado a uma semente de mostarda, que sendo a menor de todas as sementes, depois de plantada, se torna a maior de todas as hortaliças. Se você for estudar um pouquinho a fundo o que significa isso, você vai entender. A semente da mostarda, ela tem 4,5 milímetros de diâmetro, é chamada de sinapis alba, a menor de todas as sementes. Quando você pega esta semente de 4,5 milímetros de diâmetro e coloca ela no chão, planta ela na terra, rega esta semente, ela começa a crescer e se torna uma mostarda